Fala, fiel, a final do Paulistão nem começou e já tem polêmica envolvendo Corinthians e Palmeiras, e o Timão pode ser prejudicado por conta da data FIFA. Yuri Alberto joga ou não joga? Saiu machucado do jogo de ontem contra o Santos. E os jogadores convocados podem desfalcar o Corinthians na final do Campeonato Paulista. Além disso, tem polêmica também que estourou nos bastidores e o Hugo Souza precisou se pronunciar na zona mista, e vamos conferir todos os detalhes agora. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Timão e bora acompanhar o vídeo. Aliás, isso está dando pano para manga, está dando muita confusão, esta questão da final, da data final do Campeonato Paulista, e eu explico agora. Porque jogadores do Corinthians foram convocados para as respectivas seleções para a data FIFA, né? Ninguém do Corinthians foi convocado para a seleção brasileira. Mas o Memphis, por exemplo, vai ser convocado para a seleção da Holanda. O Carrillo foi convocado para a seleção peruana. O José Martínez foi convocado para a seleção do Peru. Existe a possibilidade do Romero ser convocado para a seleção do Paraguai e do Félix Torres ser convocado para a seleção equatoriana. E a data FIFA acaba no dia 25 de março, um dia antes da decisão do Campeonato Paulista. Por enquanto, a final do Campeonato Paulista está marcada para o dia 26 de março. Haverá um intervalo, portanto, entre o primeiro jogo do Campeonato Paulista, que é no próximo domingo, e o segundo jogo, que é depois da data FIFA. E até o momento, o Corinthians já tem 2 jogadores convocados. O André Carrillo, pela seleção peruana, e o José Martínez, pela seleção da Venezuela. Além disso, o técnico da Holanda, o Ronald Koeman, já avisou que o Memphis Depay estará nos próximos jogos da Liga das Nações. Então, o Memphis vai ser convocado para a seleção da Holanda. E o que eu disse, o Félix Torres deve ser convocado para a seleção do Equador e o Romero deve ser chamado para a seleção do Paraguai. Então existe a preocupação do Corinthians porque a data FIFA acaba no dia 25 de março e a finalíssima do Campeonato Paulista está agendada para o dia 26 de março. Então não dá para os jogadores atuarem no dia 25 de março. Equador, Paraguai, Peru, tem jogos das eliminatórias no dia 25, por exemplo, né? Não dá para o José Martínez jogar pela seleção da Venezuela no dia 25 e jogar no Corinthians no dia 26, a final do Campeonato Paulista. Não dá para o André Carrillo jogar pela seleção do Peru no dia 25 e jogar pelo Corinthians no dia 26. A situação do Memphis é mais tranquila, porque a Holanda, o último jogo da Holanda é no dia 23 contra a Espanha. Aí a alternativa para resolver o problema é levar o jogo para o dia 27. Dia 27 é uma quinta-feira. Porém, a CBF já disse que os estaduais devem ser encerrados até o dia 26. E o Corinthians tem jogo no dia 29, por exemplo, já sábado, no dia 29, contra o Bahia. Também não daria para jogar na quinta-feira, dia 27, e jogar no sábado contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Teria que mexer também na tabela do Campeonato Brasileiro. Enfim, é uma confusão danada. Isso vai dar pano para manga. O Corinthians vai ter que agir nos bastidores para não ser prejudicado, para não estar desfalcado de jogadores importantes na final do Campeonato Paulista. Não tem cabimento o Corinthians chegar à final do Campeonato Paulista e ser prejudicado agora pela data FIFA, perdendo jogadores importantes na final do Campeonato Paulista. Bom, mas antes da final do Campeonato Paulista, tem o jogo decisivo da Libertadores da América, quarta-feira, contra o Barcelona de Guayaquil. É guerra, quarta-feira é guerra, como disse o Garro. O Garro disse isso ontem
na entrevista depois do jogo, disse que quarta-feira é guerra. E vai ser guerra mesmo, porque é o seguinte, o Rodrigo Garro, que arrebentou com o jogo, fez um golaço ontem na partida contra o Santos. Porque é o seguinte, o Corinthians vai precisar ganhar por 3 gols de diferença para levar o jogo para os pênaltis, pelo menos por 3 gols de diferença, ou 4 gols de diferença para se classificar no tempo normal. Vai ter que fazer um jogo perfeito o Corinthians para conseguir a classificação na Libertadores da América. Será que o Yuri Alberto vai jogar? Esta é a pergunta que o torcedor corintiano está se fazendo. Por quê? O Yuri Alberto, que fez o primeiro gol do Corinthians na vitória de 2-1 sobre o Santos, ele sofreu um trauma, tomou uma pancada no tornozelo e já iniciou a pancada do Zé Ivaldo, né? O Zé Ivaldo foi expulso por causa da pancada, uma agressão do Zé Ivaldo, do zagueiro Zé Ivaldo no Santos, no atacante Yuri Alberto. E ele já iniciou o tratamento no Corinthians, já está fazendo fisioterapia, tratamento no Corinthians, já tratamento com gelo, tratamento de fisioterapia e tudo mais. A expectativa, não houve lesão, a não ser a pancada, né? Não houve uma lesão mais grave. Então a expectativa é que o Yuri Alberto esteja no jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Deve ir para o jogo, mesmo no sacrifício. Nesse momento, o Corinthians precisa demais dos gols do Yuri Alberto. Ele não vai ficar de fora desse jogo tão importante. Já o Igor Coronado, que está com uma lesão muscular, ele vai ficar fora. Já está 10 dias longe do time do Corinthians. Deve ficar fora mais uma vez. É o jogador do Corinthians que, neste momento, está no departamento médico. E lembrando que, diante do Barcelona de Guayaquil, o Corinthians não poderá contar com o lateral esquerdo Fabrício Angileri, que não foi inscrito na fase preliminar da Libertadores. É uma pena que o Angileri não possa jogar, porque em 2 jogos pelo Campeonato Paulista ele deu 2 assistências. Deu uma assistência para o Memphis e deu uma assistência também para o Garro. Começou muito bem o Angileri com a camisa do Corinthians. Existe a possibilidade do Corinthians ter alteração no time, além da entrada do Bidu na lateral esquerda. O Bidu deve ser o lateral esquerdo no lugar do Angileri, mas existe a possibilidade também do Ramon Dias fazer uma alteração, colocando mais um atacante no time. Dessa maneira, o Romero entraria na equipe do Corinthians e o Corinthians jogaria com 3 atacantes, já que o Corinthians está precisando muito fazer gols, né? Está precisando de fazer gols. Então o Romero poderia entrar no time do Corinthians. Mas, por enquanto, é só uma possibilidade. O time mesmo será definido nesta terça-feira no CT Joaquim Grava. O Cereto trouxe informação de que o Corinthians pode perder jogadores para a final do Paulistão devido às convocações para a data FIFA. A diretoria já tenta negociar com as seleções para liberar os atletas, mas a situação preocupa o clube. Isso pode complicar muito para o Timão. Jogar uma final sem força máxima pode ser um grande problema, e além dessa preocupação com a data FIFA, uma polêmica explodiu nos bastidores e o Hugo Souza falou sobre a briga vazada do vestiário. Que o time deu uma resposta para os críticos e para a torcida, ou simplesmente hoje o resultado apareceu? Não, pelo amor de Deus, o resultado não aparece assim de uma mão beijada. Ninguém faz por nós o que a gente precisa fazer dentro do campo, né? Acho que hoje a resposta foi para a gente, foi para o nosso torcedor, óbvio, e críticos. A gente vai receber crítica ganhando ou não, isso faz parte. Então, assim, eu acho que dá, como eu falei, é uma vitória que dá pra gente uma confiança, porque a gente sabe que desempenhando o nosso melhor futebol, a gente é melhor, então é isso que a gente vai trabalhar para que a gente possa vencer o próximo jogo. Com relação à reunião que alguns jogadores do elenco tiveram organizada no sábado, eu queria que você falasse qual foi o saldo dessa reunião e o que os torcedores pediram para vocês pensando na quarta-feira. Como que foi essa reunião? Cara, foi uma reunião como sempre acontece, na verdade, né? É uma cultura. Isso mostra a potência da torcida do Corinthians, isso mostra a relevância que tem a torcida do Corinthians, da gente abrir o CT para conversar, para entender, para ouvir. E dessa vez não foi diferente, a gente ouviu o que eles tinham para falar, a gente falou o que a gente precisava falar, e está todo mundo numa linha só, todo mundo num pensamento só. E o pedido deles foi óbvio, a única cobrança deles foi melhorar um pouco da postura que a gente teve nos últimos jogos,
mas que não ia faltar apoio, que não ia faltar o que eles fazem ali na arquibancada em momento nenhum. E hoje eles deram mais uma demonstração disso e também uma resposta nossa dentro de campo. Hugo, sei que o jogo é contra o Santos, mas aproveitando que você é o capitão do time, saíram informações que no vestiário, lá em Guayaquil, tiveram discussões, uns 6 jogadores, enfim, mas queria que você falasse pro torcedor como que foi o tom ali do vestiário, se é normal no futebol, de repente, essa cobrança, se é bom também, como que você enxerga essa situação? Para ser sincero, vamos lá, acabei de falar na outra entrevista. Teve sim discussão, como tem vários jogos, como tem vários treinos, como tem várias situações que não foi a primeira, não foi a última, não vai ser a última, porque isso aí de quem quer ganhar, né? Mas, bom, alguma pessoa maldosa, que essa é a verdade, aumentou muito o que aconteceu dentro do vestiário, que falaram que o Fabinho tomou tapa, que houve cadeirada, que teve porrada entre um jogador e outro, e não aconteceu nada disso. E quando a gente vê uma informação mentirosa saindo, a gente fica chateado. Então, assim, principalmente porque é de dentro, do nosso convívio, né? Então a gente fica chateado com isso. Houve sim a discussão, como tem várias vezes, como eu já discuti com os jogadores, como eu já ouvi falar, como um momento eu tive que abaixar a cabeça também ouvir, porque isso é de quem quer ganhar, isso é de quem não tá satisfeito com o resultado que estava dentro de campo, como foi no último jogo. A gente não estava satisfeito com a postura do nosso time dentro do campo. Então a gente, de alguma forma, precisava externar isso, precisava cobrar entre a gente também. Então, eu não vou vir aqui mentir, não teve discussão. E nosso time não deixa de ser unido por causa disso. A gente não deixa de estar junto por causa disso, porque isso é a cobrança que existe entre a gente também e é normal. Seguindo, uma pergunta agora sobre a seleção brasileira. Seleção brasileira, você quase, por muito pouco, não foi para a seleção, apareceu na pré-lista, né? Queria que você dissesse quando que você espera chegar à seleção brasileira. Se o Dorival chegou a conversar contigo pelo fato de você estar nessa pré-lista, sua visão sobre esse momento teu vivendo próximo da seleção? Bom, na verdade, eu acho que eu nunca me vi tão próximo como me vejo agora. Estou no melhor momento da minha carreira, fisicamente, tecnicamente, mentalmente. O Corinthians me deu essa oportunidade de voltar a ser visto, né? E eu fiquei muito feliz com a pré-convocação e óbvio que esperançoso para uma convocação também. Assisti a convocação em casa com a minha família, não veio, amém, eu vou continuar trabalhando, me dedicando, porque é o meu trabalho aqui que vai me levar até lá. Bom, o professor Dorival sabe o que é melhor para a seleção, mas eu vou continuar me dedicando para que em algum momento eu seja lembrado não só na pré, mas também numa convocação. Hugo, pensando no jogo de quarta-feira, por que o Corinthians toma tantos gols de bola aérea e o que fazer para melhorar isso justamente antes desse jogo contra o Barcelona? Bom, na verdade, eu acho que a gente precisa ajustar algumas coisas, que o nosso treinador vai saber melhor te responder essa pergunta. Mas hoje, infelizmente, aconteceu um erro, e o futebol é detalhe. Foi um detalhezinho que saiu da linha, que errou um pouco no posicionamento que a gente sofreu. Bom, a gente vai trabalhar para que quarta-feira e nos próximos jogos esses detalhes possam estar bem alinhados, porque se tirar essa bola parada a gente não deu nenhuma oportunidade de gol para a equipe do Santos. Então, assim, a gente vai ajustar o que precisa ser ajustado, ouvir nosso treinador para que a gente não possa sofrer tanto como a gente espera. Hugo, queria que você falasse sobre o sentimento de jogar a primeira final com a camisa do Corinthians. Chegou muito perto ano passado com a Sul-Americana e também com a Copa do Brasil, ao mesmo tempo que tem essa pressão grande para quarta-feira para não cair de forma precoce na Libertadores. Na verdade, a gente tem que pensar jogo a jogo. O jogo mais importante é sempre o próximo, e o próximo é uma decisão muito importante para a gente, que define o que vai ser o nosso ano, né? E a gente quer muito permanecer, a gente vai fazer de tudo para que a gente possa buscar essa classificação aqui. E, para ser sincero, só quem não é corintiano de verdade não acredita. Acho que o Corinthians já deu tantas respostas em jogos e viradas que pareciam impossíveis, principalmente dentro da nossa casa. Porque a gente vai lutar e fazer a nossa parte, tenho certeza que o torcedor vai fazer a dele, porque não é fácil jogar aqui dentro, todo mundo sente como é jogar aqui dentro da arena. E eu creio que dessa vez não vai ser diferente e a gente vai se empenhar ao máximo para que a gente possa fazer os gols que a gente precisa, não tomar gol e buscar a classificação. Tem preferência por São Paulo ou Palmeiras na final aí, Hugo? Não preferência nenhuma, a gente tem que fazer o nosso trabalho, né? E eu também não quero me colocar, a gente não precisa também se colocar em posição de favorito ou não. A gente sabe que a gente teve a melhor campanha do campeonato, né? Mas a gente tem um plus muito grande, que é jogar e decidir dentro de casa. A gente quer fazer isso valer a pena. A gente tem uma conversa desde o início do ano que é a ambição da gente voltar, da gente, pelo menos assim, esse elenco nunca venceu, mas fazer o Corinthians voltar a vencer títulos. Então essa é a nossa ambição, a gente vai jogo a jogo, independente do adversário que vier, a gente vai dar o nosso melhor para que a gente possa
alcançar nosso objetivo. Após a classificação, vazaram informações de uma discussão intensa nos vestiários do Corinthians e o Hugo Souza foi questionado na zona mista sobre o episódio e garantiu que o elenco está focado na final e que qualquer desentendimento já foi resolvido. Essas polêmicas aparecem, mas o importante é que o grupo esteja fechado e focado na decisão. Agora vamos à minha análise sobre esses acontecimentos e como isso pode impactar o Corinthians na grande final. Bom, aí você tem essa situação também que eu queria passar um pouquinho sobre ela, que é desses jogadores convocados e da data, né? Que ficou aí encavalado com a data do campeonato paulista, da final do Paulista, e a gente sabe que a federação vai dar com o burro nas éguas nessa situação, não vai ligar não vai fazer nenhum tipo de esforço para que aconteça uma mudança. Hoje mesmo a gente está vendo aí o rival jogando, ainda não terminou, estou gravando um vídeo um pouquinho mais cedo. São 10h42, vai começar daqui a pouco o segundo tempo do jogo dos rivais aí para ver quem que vai jogar com a gente. A hora que sair o vídeo de madrugada já até vai ter saído aí quem que vai ser o adversário do Corinthians na final. Mudaram, né, o jogo que era para ter sido no sábado. Eu achei uma sacanagem porque vou ter que dar nome aos bois para poder explicar. O São Paulo mesmo teve jogos que não pôde jogar em casa porque tinha show, e aí, como tinha show no estádio deles, eles tiveram que mandar o jogo em outro lugar. Teve um jogo que eles foram até para Brasília, e agora quando acontece isso daí com o Palmeiras, o jogo era para ser no sábado, era para ter sido provavelmente lá na Arena Barueri, já muda o clima, muda bastante coisa, mas a federação decidiu por mudar o jogo para uma segunda-feira, às 9h30 da noite, um horário ridículo de semana, bem no começo da semana, um jogo de semifinal de Campeonato Paulista que devia ser no final de semana, está sendo na segunda-feira para beneficiar, claro que sim, porque beneficiou o rival, o Palmeiras, em jogar no estádio deles hoje na segunda-feira. Bom, enfim, até agora, primeiro tempo, eles estavam ganhando de 1-0 aí, muito provavelmente vai ser os porcola aí que a gente vai enfrentar na final, mas que venha, porque esse ano vai dar Corinthians. E assim, no caso do Corinthians, eu não acredito que o Augusto Melo vá ter esse preâmbulo todo pra gente falar desse assunto desses jogadores convocados. Eu não acho que o Augusto Melo vai ter força nos bastidores não, para poder cobrar e tentar uma mudança de data da final do Campeonato Paulista apesar de que, falando de Federação Paulista, o Augusto Melo tem uma boa amizade com o presidente. Agora não vai de forma nenhuma eu vou lembrar o nome do presidente da Federação Paulista, mas o Augusto Melo tem uma certa amizade com ele, vai lá de vez em quando, eles se conversam. Então não sei, mas eu acho que o Augusto não vai ter tantas força assim nos bastidores para conseguir mudar a data, e pode ser que a gente tenha aí um batalhão de jogadores. Acredito que não perder os jogadores, eles devem conseguir chegar para o jogo, mas eles não vão estar 100% a pleno. A semana que era para descansar, né, para poder jogar esse jogo da final, eles não vão ter, eles vão estar viajando, vão estar jogando por suas seleções, e são jogadores importantes, né, mesmo o Memphis, que o jogo não atrapalha tanto por causa da data, ele vai ter que viajar, vai para lá, vai para cá, vai disputar jogo lá. A gente espera que nada aconteça com nenhum jogador, que a gente vai precisar muito deles na final do campeonato, enfim, mas vai acabar atrapalhando o Corinthians sim, com certeza. Mas nesse quesito aí, galera, faz parte, não tem muito o que fazer não, mas porém, entre tudo, todavia, se fosse, por exemplo, o rival, o Palmeiras, eu acredito que pode ser que eles conseguissem mudar a data do jogo da final. O Corinthians com o Augusto Melo, mas aí não, porque uma questão mesmo de inexperiência, pouco tempo, se fosse, não que eu quisesse, tá, muito longe disso, tô fora totalmente, porque, enfim, mas se fosse o Andrés, por exemplo, já teria um pouquinho mais de sapiência ali para conseguir conversar com os caras e tentar talvez uma mudança de data. O Augusto Melo, por uma questão de inexperiência mesmo nesse quesito aí dos bastidores, eu acho que vai ficar mais difícil dele conseguir esse feito aí. Tomara que ele consiga, tomara que ele converse, que ele se mexa, um Fabinho Soldado ajude ele também nesse sentido, porque, pô, vai atrapalhar demais. Daí foi uma notícia que me deixou
Feliz pelos jogadores por estarem sendo convocados, por estarem aparecendo bem no Corinthians e estarem indo para as seleções deles, mas essa bagunça de datas que faz CBF, FIFA, Federação Paulista, o calendário brasileiro, que é uma verdadeira bagunça, com muitos jogos, devia ser menos jogos, enfim, mas é a diversão do brasileiro também, né? Eu aqui querendo acabar com a diversão do brasileiro, diminuir os jogos do campeonato, que dirá, hein? Quem sou eu? Mas é isso, eu acho que vai ser difícil essa mudança, mas espero que ele consiga. Então, galera, Fiel, tem muita coisa para acompanhar antes da final. Quero saber de vocês, a data FIFA pode prejudicar o Timão? O elenco está focado para buscar o título? Comentem aí. E se gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do Timão. Valeu, Fiel, até o próximo vídeo e vai Corinthians!